Olá, irmãos! Que bom estarmos juntos, né, irmãos? Então, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o nosso tema, antes vamos elevar nosso pensamento ao Pai, pedir que durante essas palavras, que nossos mentores espirituais venham na nossa casa, fluidifiquem as nossas águas, dê um passe nos nossos familiares, assim como nós, né, Senhor, que tanto precisamos de Ti. Então agora nós vamos conversar um pouquinho, que durante esse tempo o mundo espiritual se encarrega de cuidar tudo que nós precisamos, irmãos, né? Então assim, falando sobre o livre pensamento, Kardec nos diz o seguinte, que o livre pensamento, qual é a importância dele? Nós temos um livre exame, né? Conseguimos examinar tudo livremente, liberdade de consciência, a gente se emancipa, a gente evolui intelectualmente, uma vez que a gente tem que ter uma fé raciocinada, né, irmãos? Seja qual for o caminho que nós decidamos seguir, se nós vamos seguir uma igreja, se nós vamos seguir o espiritismo, se nós vamos seguir outra religião, dentro desse local onde a gente estiver, irmãos, a gente sempre tem que entender o que está acontecendo ali, né? Compreender. Quando não entende ou quando não acha coerente, que a gente pergunte, que a gente se informe, que a gente leia. Porque essa fé cega que a gente vê, né, irmãos, pessoas se atirarem de corpo em alma em algum lugar, ou alguma seita, ou alguma religião, seja lá o que for. Claro que a gente sempre conversa o seguinte, né, irmãos? Quando nós entramos num local de coração aberto, certo? Nós entramos ali com o nosso coração aberto e pedimos, Senhor, por favor, me ajuda. Claro que nós vamos ser ajudados, irmãos, certo? Mas a gente sabe que existem alguns lugares que se aproveitam um pouquinho dessa situação, certo? Se aproveitam da fragilidade, da sensibilidade que estamos naquele momento e às vezes querem tirar proveito disso, né, irmãos? Então, para isso, a gente sempre tem que ter esse raciocínio. Quando achar necessário criticar, quando não entender, perguntar, né? Na nossa doutrina espírita, várias vezes já falamos para os irmãos que nós temos os grupos de estudos, né? Nesse momento estamos nesse isolamento, né, irmãos? Mas os grupos de estudo existem. E é para isso que serve esse grupo de estudo. Para que a gente converse, debata, pergunte, não entende, esclarece, estuda, abre o livro, porque daí nós vamos ver que através dos fenômenos que aconteceram no Espiritismo, que comprovam a sua veracidade, a veracidade do que, irmãos? Que existe sim a imortalidade da nossa alma. Que o nosso corpo perece, a gente larga essa roupagem aqui que Deus nos deu maravilhosa. A gente um dia vai largar e vai para o mundo espiritual, onde é a nossa verdadeira vida. Então, irmãos, a gente precisa do quê? Entender, né? Então, quando nós entendemos, se não entendemos, perguntamos, para que a nossa fé, ela seja raciocinada, ela não seja uma fé cega, porque daí a gente não consegue ter imparcialidade, né? Nós nessa vida aqui erramos muito com isso, né? Às vezes a gente ama muito alguém, mas eu tô do lado dele porque deve é. E o que é esse porque deve vier, irmãos? É mesmo errando, estando do lado dessa pessoa? Ou é quando essa pessoa erra que a gente chega e diz para ela, né? Fulano, tu não tá certo. Gosto muito de ti, te amo, mas tu não está correto. Porque quando a gente diz isso para a pessoa, a gente está ajudando ela a evoluir e nós também estamos evoluindo. Não é numa relação de um casal. Se um apoia o outro, mas impreterivelmente, sem nem pensar, ele vai lá e apoia. Será que essa relação está sendo saudável? Ele não está ajudando o outro e nem está se ajudando, né, irmãos? Porque nós precisamos nesta vida um ajudar os outros, mas para evoluir. Onde é que nós vamos com essa evolução? Cada vez mais nos aproximarmos do Pai, Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então, quando nós raciocinarmos, temos o pensamento livre, né? Ninguém é feliz, por exemplo, quando está com alguém
e não tem o seu pensamento livre. O outro é que determina o que ele tem que fazer, o que ele tem que pensar. Isso não evolui, irmãos, nem nós e nem aquele que está do nosso lado. Então, quando Kardec fala nesse livre pensamento, ele fala isso, né? Que nós sempre avaliemos as situações. O que isso vai trazer de bom ou trazer de ruim? Tem uma regrinha boa, né, irmãos, que diz o seguinte: quando a gente não souber como agir, né, pense o que Jesus faria. Se nós pensarmos o que Jesus faria naquela situação, fica mais fácil. Às vezes se calar um pouquinho, né, irmãos? Em vez de falar, se calar, tudo na medida que tem um equilíbrio. Então, onde nós formos, se esse livre pensamento acontecer com coerência, né? Que nós entendamos o que está acontecendo, né? Estamos agora passando por esse momento tão delicado, né? Que alguns falam tanto e algumas mensagens nos dizem que esse momento é uma bênção. Porque é Deus nos dando uma nova oportunidade para que nós entendamos, cuidemos do nosso planeta e entendamos que todos precisamos uns dos outros. Irmãos, nós todos somos uma corrente, cada um é um elo e a gente precisa muito um do outro. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos aproveitar esse momento, né? Porque é um momento que às vezes a gente sai na rua e vê um discutindo, xingando alguém por causa de uma fila, por causa de alguma coisa. E isso cada vez mais, irmãos, cria um ambiente que não é muito harmônico. Nesse momento, paremos para pensar quanta poluição o mundo não está recebendo, né, irmãos? Em função de que tem menos voos aéreos, as pessoas estão mais preocupadas em estarem mais à sua casa, mais reclusos, não andam tanto de carro, não se polui tanto, os caminhões também têm diminuído o seu deslocamento. Então, uma porção de coisas dentro desse quadro que parece tão desastroso e que não é, irmãos, não é um quadro desastroso. E Deus, nosso Pai, nosso Criador, está nos dando uma nova oportunidade para que a gente tenha amor por essa terra. Quando nós cuidarmos dessa terra, a gente está cuidando de um mundo onde nossos descendentes ficarão e nós também, irmãos, né? Tão imperfeito que somos, precisamos voltar a esse mundo, né? Então, irmãos, que esse nosso livre pensamento, que é o nosso raciocínio, que é a nossa capacidade de entender, que ele sempre prevaleça, que é tão importante como Kardec nos fala, né? Ele conclui dizendo assim, ó, o livre pensamento eleva a dignidade do homem, faz dele um ser ativo, inteligente em lugar de uma máquina de crer. Nós temos que acreditar entendendo no que estamos acreditando. Então fica como sempre o convite para os irmãos participarem também do nosso grupo de estudos. A gente estuda, mas a gente funciona como um grupo, uma terapia juntos, assim. A gente cria um cordão, um elo entre os participantes desse grupo. Irmãos, é muito interessante. Eu também estou dizendo isso porque eu amo os participantes do meu grupo, tá, irmãos? Então, gostaríamos muito também que quando os irmãos quisessem conhecer, está à disposição de todos, tá bom? Esperamos que durante essas palavras aqui, né, irmãos, cada um de nós tenha recebido as bênçãos que o mundo espiritual reservou para cada um de nós nesse momento. Irmãos, que nós fiquemos todos bem, que Deus nos proteja, nos ampare, nos leve sempre para o caminho do bem e que nós entendamos que esse Pai é soberanamente justo e bom e que Ele nos dá esse livre-arbítrio, né? Então, que nós tenhamos esse pensamento sempre elevado, mas com a capacidade de entender tudo que está acontecendo para a gente e que a gente não seja essa máquina, que a gente raciocine, tenha compreensão, se não tiver, que procure alguém, que procure num livro para a gente entender, né, irmãos, aquilo que a gente não está entendendo sobre a fé da gente ou sobre a vida da gente, tudo a gente tem que fazer, certo, irmãos? Gratidão pela atenção de todos e nesse momento, Senhor,
Agradecidos pela presença desses mentores que iluminaram durante a nossa conversa, pedimos permissão para encerrar esses estudos. Irmãos, fiquem todos com Deus. Obrigada pela atenção.